pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. A nossa aula de hoje é para contar 5 fatos sobre a história da moda brasileira que provavelmente vocês não conhecem. Um dos nossos escritores mais celebrados e conhecidos tem a moda como um elemento constituinte e muito importante dos seus romances. A gente já conhece, através de pesquisas e trabalhos publicados, de que a moda foi um elemento constituinte muito importante do romance burguês do século XIX. O século XIX deixa isso muito evidenciado. A gente normalmente utiliza a literatura produzida em outros países, inglesa do século XIX, que é tão conhecida, mas nós temos aqui, em território nacional, exemplos muito significativos dos escritores mais conhecidos e celebrados, como, por exemplo, José de Alencar, indescritível Machado de Assis, que tem sim a moda como um elemento constituinte importante de alguns dos seus romances, como, por exemplo, Lucila e Senhora. Vocês podem se debruçar sobre esses trabalhos e vão notar que a moda é muito mais do que um elemento presente naquele local. Ela ajuda a ambientar, descrever personagens, sensações, emoções, materializar aquela sociedade. Formadora importante, muito significativa daqueles romances. E se vocês quiserem estudar muito da moda no século XIX, se debruçar sobre alguns desses trabalhos, é uma boa fonte de pesquisa. A Belle Époque amazônica e carioca foram um dos exemplos mais pungentes de Belle Époque que aconteceram na América do Sul, especificamente em território brasileiro. Por conta do período áureo da borracha, de Janeiro como capital do Brasil, nós tivemos nessa localidade e em alguns outros pontos do país, sim, uma Belle Époque muito pungente e significativa. E nós conseguimos, inclusive, ver exemplos materializados até hoje desse período, como, por exemplo, o Teatro Municipal de Belém, que é um dos prédios mais bonitos que foram construídos e advém desse período da Belle Époque. No Brasil, a gente ainda assim tem uma influência significativa da Belle Époque que a gente encontrava em Paris, na França, no hemisfério norte, mas nós temos representações e muitas imagens desse período que podem ser utilizadas como referência quando a gente quer descrever a Belle Époque. Vocês conseguem encontrar em vários periódicos, na Hemeroteca Nacional, exemplos de imagem desse período que são, então sim, com muita fidelidade imagética, era a Belle Époque e ela se materializou através da moda. O Brasil tem sim modas e estéticas que são nacionais, produzidas somente no nosso território, caracterizam muito da nossa história, da nossa estrutura e da nossa cultura. 2 exemplos muito significativos disso são a joalheria negra do período colonial e imperial brasileiro, ainda nomeados academicamente como joias crioulas, que é uma joalheria que pode ver exclusivamente aqui no Brasil e que materializa muito fortemente muito da estrutura social, político e econômica desse período colonial e imperial no Brasil. Pode também falar sobre a estética do cangaço, que é tão característica desta região onde a gente encontrava os cangaceiros e que é uma estética bastante significativa, importante e elaborada. Algumas das nossas rendas são uma patente de produção e localidade, que só podem ser produzidas e receber esse nome se produzidas em determinadas localidades do Brasil. Essa publicação aqui da professora Vera Felipe, que fala muito sobre o processo, técnicas e histórias das rendas, falar sobre vários tipos de renda produzidas, inclusive várias delas com exclusividade de produção nacional. E algumas dessas rendas possuem uma certificação internacional respeitada, de que essas rendas só podem ser produzidas naquela localidade no Brasil e você só pode nomeá-las dessa forma se ela for produzida naquela localidade. Essas rendas também são uma materialização da nossa história e do patrimônio imaterial brasileiro. Número 5, o Brasil possui sim alguns museus de moda e do vestuário. Ao contrário do que muita gente pensa, nós temos sim território nacional, museus destinados especificamente a falar sobre a nossa história do vestuário e a nossa história da moda, e temos também museus com grandes acervos museológicos que falam de maneira significativa e apresentam de maneira muito importante a
o vestuário e a moda, não só no Brasil, como em várias outras localidades do mundo. O Museu da Moda fica em Canela, no Rio Grande do Sul, que é um museu privado. A gente tem também o Museu da Moda de BH, que é um museu voltado para contar a história da moda, principalmente no Brasil. Ele fica num prédio histórico no centro de Belo Horizonte e ele tem algumas exposições permanentes, mas a maior parte delas temporárias, que vai abordar questões diferentes da moda e do vestuário. E esses são só alguns exemplos de museus voltados especificamente para moda e vestuário, além de coleções de moda significativas e importantes que, por exemplo, o MASP em São Paulo possuem, o Museu Afro-Brasil, que fica no Parque do Ibirapuera, que também tem uma coleção muito significativa e importante de vestuário e de moda. A gente tem o Museu Imperial, que fica em Petrópolis, no Rio de Janeiro, que tem um acervo museológico muito importante, muito significativo quando a gente fala de vestuário e de moda. Os outros exemplos de museus e espaços museológicos em que vocês podem encontrar ou direcionados especificamente para falar sobre moda e vestuário, ou que vão falar com parte do seu acervo sobre essa temática. Espero que vocês tenham gostado desses 5 fatos sobre história da moda brasileira que provavelmente vocês não conhecem. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários, que como sempre eu terei o maior prazer de responder. E aqui na caixinha de descrição tem alguns livros de referência sobre as temáticas que eu abordo aqui. Beijinho e tchau, tchau!